Capítulo 15. Inimigo número 5. A feitiçaria da rebelião. Obedeçam. Essa talvez seja a maior palavra de aconselhamento que alguém poderia receber para descobrir e permanecer na vontade de Deus. Infelizmente, também essa é uma das áreas de maior dificuldade para muitas pessoas do povo de Deus. Somos como ovelhas. Temos a tendência de nos perder. Somos como jumentos teimosos e voluntariosos. Somos como pavões, orgulhosos e vaidosos. Somos rápidos para analisar e racionalizar, mas lentos para obedecer. Somos mestres da procrastinação e peritos em justificação. Dar desculpas é natural para nós, enquanto simplesmente obedecer parece ser muito difícil. As ordens de Deus não são dadas para nos tornarem felizes, são para o nosso bem. Não despreze essas palavras. Pare para considerar esse pensamento por um instante. Deus é onisciente e sábio. Ele conhece o futuro. Ele conhece o passado. Ele pode ver o que está à sua frente na sua vida e na vida de todos os que o cercam. Ele sabe o que vai acontecer na economia, na política e no cenário mundial. Quando ele fala, está lhe dando informações privilegiadas em seu benefício. E a sua obediência é a coisa mais proveitosa que você poderia fazer por si mesmo. Se pudéssemos aprender a obedecer, seríamos realizados, felizes e abençoados em todos os aspectos. O hino de John Summers diz isso muito bem. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Foi a Saul que Samuel disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Veja 1 Samuel 15, do 22 ao 23. Assim como a rebelião bloqueia as bênçãos de Deus, também a obediência as libera. Considere a viúva de Sarepta, que viveu um milagre de provisão extraordinário. Uma fome terrível estava arrasando a terra. Deus falou com Elias em 1 Reis 17, 9, e disse: Dispõe-te e vai a Sarepta, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Observe que Deus não enviou Elias a uma mulher que morava em uma mansão com enormes depósitos de grãos, de onde ela poderia sustentar o profeta. Em vez disso, o Senhor enviou a uma pobre viúva que não tinha alimento suficiente para ela e sua própria família. Deus poderia ter enviado Elias a qualquer pessoa. Por falar nisso, ele poderia ter continuado a enviar corvos para alimentá-lo. O ponto é que Elias realmente não precisava da comida daquela mulher. Deus não enviou Elias até aquela mulher para que ela pudesse alimentar Elias. Deus não enviou Elias até aquela mulher para que ele pudesse alimentar Elias. Deus enviou Elias à viúva para que ele pudesse enviar provisão à viúva, porque o Senhor ordenaria a uma pobre viúva que fizesse um sacrifício tão custoso. Isso deve ter parecido cruel e insensível, mas foi para o seu próprio bem. A sua obediência destravou uma fonte de provisão que ela jamais poderia ter previsto. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Veja 1 Reis 17 e 16. A favor, prosperidade, paz, alegria e bênção para aqueles que obedecem, mas os rebeldes colhem a recompensa dos seus próprios caminhos. Em Colossenses 3, 6, os incrédulos são chamados os filhos da desobediência, e ali diz que a ira de Deus vem sobre eles. Em João 10, 27, Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Uma maneira pela qual o povo de Deus se distingue dos perdidos é pela sua obediência à sua voz. Já parou para considerar o quanto a desobediência é pecaminosa?
toda a criação, as galáxias, os planetas, as marés, a natureza, tudo obedece ao seu comando, tudo exceto as pessoas. Talvez o maior pecado da humanidade seja o pecado da obstinação. Paul Washer disse: imagine isto, aqui está Deus no dia da criação. Ele olha as estrelas que poderiam engolir 1000 dos nossos sóis. Ele olha para elas e diz: todas vocês, estrelas, movam-se para este lugar e comecem nesta ordem, e movam-se em círculo, e movam-se exatamente como eu lhes digo, até que eu lhes dê outra palavra. E todas elas lhe obedecem. Ele diz: planetas, comecem a girar, façam esta formação ao meu comando, até que eu lhes dê outra ordem. Ele olha para as montanhas e diz: elevem-se, e elas lhe obedecem. Ele diz aos vales: lancem-se para baixo, e eles lhe obedecem. Ele olha para o mar e diz: você vira até aqui, e o mar obedece. Então ele olha para você e diz: venha, e você diz: não. Quando tudo é levado em consideração, a desobediência está no cerne de todos esses inimigos. A preguiça, o medo, a incredulidade e as desculpas são todos facilmente vencidos se simplesmente decidirmos em nosso coração obedecer a qualquer preço. A rebelião não é apenas uma inimiga da vontade de Deus para a sua vida, é também um sinal de um problema sério no coração. Deus vê a rebelião e a teimosia como feitiçaria, iniquidade e idolatria. Não há alternativa à obediência, nem mesmo os sacrifícios, as invocações ou as lágrimas. Quando Deus falar, não perca o seu tempo orando a respeito. Quando Deus falar, não perca o seu tempo racionalizando ou analisando a sua palavra. Quando Deus fala, só existe uma reação apropriada: a obediência imediata e incondicional. Muitas pessoas orando para saber a vontade de Deus e estudando a sua palavra, com o objetivo de buscar conhecer a sua vontade, mas Deus já falou e elas ainda não obedeceram. Isto é rebelião. Agir assim bloqueará as bênçãos de Deus, impedindo-as de fluir em sua vida. Se você não quer obedecer, nenhum dos outros conselhos o ajudará. Se você não quer obedecer, a Bíblia não poderá ajudá-lo. Martinho Lutero disse: você pode parar de ler e ouvir a palavra de Deus e entregá-la ao diabo, se não deseja viver de acordo a ela.